Oi, Vê Costa. Olá, gente. Então, vim aqui continuar a nossa conversa sobre pompoarismo. A gente, na semana passada, conversou. Tudo bem? Muito bom ter você aqui. Olá, Vanessa. E aí, eu vim. Oi, Priscila. Muito bom. Muito bom ter vocês aqui. Eu vim continuar o nosso papo que a gente começou na semana passada sobre pompoarismo. E aí eu tô com uma conexão, tudo bem, Pri? Uma conexão muito ruim desde ontem, sabe? O meu serviço aqui na ilha é a PIG, já tentei ligar várias vezes e não estou conseguindo conversar com eles. Mas a conexão parece boa e aí a gente vai conversar sobre pompoarismo. Tem algumas outras perguntas aqui e eu vou gravar essa nossa conversa, vou melhorar o áudio aqui e depois eu vou deixar lá no YouTube para a gente ter essa nossa conversa registrada. Então, as perguntas na live da semana passada, respondi algumas perguntas, 5 perguntas sobre o pompoarismo. E aí eu tenho 20 aqui. Ah, que bom! Porque, então, deve ter... Oi, Gisele, bem-vinda, querida. Deve ter algum santo, né, responsável, santa, eu acho, pela conexão na internet, porque ela está péssima há 2 dias, não estava conseguindo falar com as pessoas direito, ela estava caindo direto, mas que bom que a gente está tendo uma conexão estável, com um som também bom. E oi, Andréia, bem-vinda, querida. E aí eu vou, então, conversar com vocês sobre o pompoarismo e sobre... Muita saudade, Andréia, de você. Nossa, aliás, de todas vocês, né? Uma saudade enorme de estar presencialmente com vocês. Bem-vinda, Vivian. Então, e aí, olá, a primeira pergunta, né, que eu tenho assim para responder é: qualquer mulher consegue realizar, consegue desenvolver as habilidades do pompoarismo? E assim, o curso, né, a experiência que a gente tem, ela é muito mais do que desenvolver habilidades, né, de sugar, expelir, chupetar, enfim. Meu trabalho é um trabalho muito mais profundo. Então, qualquer mulher consegue desenvolver tônus, consegue desenvolver consciência do primeiro e do segundo chakra e da musculatura do assoalho pélvico? Sim, qualquer mulher consegue. Se você se dispõe realmente a fazer as práticas, a entrar em consciência, em contato com o seu corpo, com o seu poder pessoal, com a sua criatividade, com a relação que você tem com a segurança, com a prosperidade, a forma com que você lida com o seu trabalho, vai sim, com certeza você vai ter resultado, né? É importante, principalmente nos 3 primeiros meses de prática, que ela seja uma prática diária, que ela entre na sua rotina, no seu dia a dia. Mas é importante. Agora, é isso, né? O que você quer fazer com essa musculatura do assoalho pélvico? Desenvolver uma habilidade específica também é importante, né? Encarar, assim, qual é o que me limita hoje? Qual é a crença limitante que eu tenho com relação à minha sexualidade, ou o que tá bloqueado? Qual é a disfunção sexual que eu tenho? O que eu quero desenvolver? O que eu quero superar? Então, isso também é muito importante, sem dúvida alguma, né? É desenvolver algo com foco. E nesses nossos encontros, a gente vai ter muito mais do que a oportunidade. Oi, Sabrina, bem-vinda, querida. Muita saudade de você também. Muito mais oportunidade de olhar para essas emoções, para essas questões, para as crenças limitantes que a gente tem ali. Então, muito além de desenvolver a musculatura do assoalho pélvico, a gente vai poder desenvolver e quebrar as crenças que a gente tem nesse lugar,
mas sem dúvida alguma, vocês vão ter, através dos instrumentos, dos acessórios, também condição de desenvolver tônus, força e sensibilidade nessa área. Além de, claro, levar energia prana vital para esse lugar, para esse chakra, para essa região, né, energética. Então, a outra pergunta é: quanto tempo demora para perceber os benefícios do pompoarismo? Olha, isso varia muito de pessoa para pessoa. Se você é uma pessoa determinada, se você é uma pessoa que tem foco, gente, olha, hoje o chá com cacau é um chá diferente. Hoje a gente tem mate com suco de maracujá. Eu fiz uma mistura energética, assim, que o mate ele é estimulante e o maracujá ele é afrodisíaco e ele traz assim uma sensação de plenitude, né? Então eu fiz uma mistura e ele não tá quente, ele tá gelado, tá? Tintim. Então todos aí convidados para o chá com cacau de hoje, que é essa mistura, tá? Exótica e equilibrada. Então, quanto tempo demora? Isso vai variar de mulher para mulher. Eu tive um caso, né, um relato de uma cliente que começou a fazer os exercícios, fez o curso, e aí, assim, ela tem um parceiro, estava numa relação amorosa e sexual. Então, ele era uma pessoa que trabalhava embarcado, era um engenheiro da Petrobras. Então, eles passaram exatamente esses 15 dias. Olá, bem-vinda, Fran. Esses 15 dias separados, enquanto ela começou a fazer os exercícios diariamente, exercícios diferenciados. Ela estava usando as Benoit, que são as bolinhas que são pesadinhas e que vibram. Ela estava usando também o colar tailandês com 5 esferas, que desenvolve habilidade, consciência. Ela fez todos os exercícios, todos os dias. Bem-vinda, querida. E quando ele retornou, porque aí foi para ela uma experiência, né? Porque uma coisa é você ter a consciência de que você está mais forte, está mais segura, de que você está mais sensível. É um exercício muito solitário, né? Os exercícios de pompoarismo. Você faz e você percebe o que está acontecendo no seu próprio corpo. Mas quando você entra, olá Petra, bem-vinda, querida, saudade de você também. Quando você entra numa relação, né, sexual e que você coloca a sua energia para trocar para o outro, você percebe o feedback. O outro diz para você o que está diferente nessa relação, né? E o parceiro relatou que ela estava completamente diferente. E a percepção que ela me deu de feedback foi que os orgasmos, o prazer ficou mais intenso e ela percebia a movimentação energética na relação de uma forma diferente. Ela experimentou logo assim que o parceiro voltou mais de um orgasmo durante a relação e ela percebeu que ela tinha um comportamento sempre um padrão repetido na relação sexual, de sempre chegar ao orgasmo numa determinada posição, depois de um determinado tempo. E que isso foi completamente diferente. Ela experimentou vários orgasmos durante a relação, ele sentiu a diferença completa, assim, da postura sexual dela, né? Ela estava muito mais menos ansiosa, muito mais relaxada, completamente entregue à conexão, né, sexual. Então ela foi muito assim uma relação muito marcante, muito impactante e foi muito óbvio perceber toda a diferença para ele também. Então ele perguntou logo o que tinha acontecido, né? Ela falou: eu fiz um curso e comecei a usei os acessórios durante todo esse tempo e foi muito interessante, assim, muito mais prazeroso a relação, ela estava muito mais à vontade com o parceiro e aproveitou muito mais, teve orgasmos muito mais intensos e múltiplos durante a relação. Então, quanto tempo de treino diário é preciso para realmente desenvolver as habilidades do pompoarismo ou da ginástica íntima? Bem-vindo, Luciane Belo, bem-vinda a Vatatânia, gente. A Vatatânia eu acho que eu conheço, mas assim,
O rosto está muito pequenininho. Bem-vinda, querida. Não estou conseguindo reconhecer o rosto pelo nome. E estou sem óculos. Desculpa, mas super bem-vinda, tá? Então, quanto tempo de treino diário? Uma pessoa, essa minha cliente, ela tinha 32 anos. Então, aos 32 anos, com exercício diário, durante 15 dias, na relação sexual, ela já sentiu uma diferença muito forte. Agora, isso depende de quanto você tenha de tônus muscular e quantas infecções, enfim, tem todo um fator que interfere nesse resultado. Infecções anteriores, a questão da genética, o quanto você é desconectada dessa região muscular, tem uma série de coisas, mas assim, em 15 dias de exercício diário, alguma diferença já se vai sentir. A gente tem perda de tônus muscular a partir dos 25 anos. Toda pessoa vai perdendo tônus, né? A gente, em média, chega ao ápice do tônus muscular, da capacidade muscular aos 25. Depois a gente vai tendo uma perda. Então, é importante observar isso. Mas com 15 dias a gente já sofre um impacto. Eu comecei a fazer o pompoarismo aos 35. Hoje eu tenho 49. Com 15 dias eu já senti a musculatura, o tônus da região completamente diferente. E a libido, sabe? Quando você começa a exercitar essa região, você começa a trazer mais atividade vascular para ali. Então, os hormônios, eles se modificam, né? Como se você realmente... como não? Você coloca energia física e você coloca energia, né? Vibração nessa região. Então, ela é ativada, ela é desperta, sabe? É muito interessante, é muito potente. Em 15 dias, eu acredito que já haja diferença, tá? É verdade que o pompoarismo regula o ciclo menstrual e diminui a cólica? É incrível. Justamente por quê? Porque se leva vascularização, né? A região ela fica mais vascularizada, a gente coloca energia ali. Então, isso regula o ciclo. Ela é excelente também para quem tem ovários policísticos, sabe? Ela dá uma normalizada, os ciclos ficam mais regulares e essa parte hormonal ela é muito privilegiada. Ele diminui a cólica, porque você leva exercício para essa musculatura. Então, é natural que o período menstrual diminua e por quê? Porque a gente tem Oi, Cláudio, bem-vindo, querido. Bom demais ter você aqui, hein? O período menstrual, o útero ele descama durante 24 horas. Então, assim, tem gente que fica menstruada 5 dias, sabe? Não precisa, é resíduo. Então, quando você começa a controlar essa musculatura, você consegue abrir, sabe, os canais, assim, você consegue abrir a musculatura do assoalho pélvico e você elimina. Boa noite, querido. Você elimina o resíduo menstrual que tem ali. Então, é bem importante a gente ter consciência disso e aí você consegue eliminar em 24 horas, na hora do banho, né? Ou quando a mulher está na sua lua, né? A lua tá menstruada, você abre e aí você vai eliminando todos os resíduos que estão ali. É bem importante, é bem legal, há um benefício muito grande para a mulher e para essa questão do ciclo menstrual, tá? Sim, outra pergunta aqui, né? Alguns homens relatam que, ao terem relações com mulheres que praticam o pompoarismo, têm dificuldade, né? Porque não é uma dificuldade, olha bem essa pergunta. Tem dificuldade para tirar o pênis da vagina da parceira. Caso ela contraia a musculatura, ela segura o órgão sexual dentro do canal. É verdade. A raiz do pompoarismo não foi essa a intenção, né? De segurar o pênis lá dentro. Nunca mais você sai daqui. Não é para isso. Mas é para retardar o orgasmo masculino, o orgasmo ejaculatório do homem. Então, a pompoarista, ela segura
principalmente com o segundo anel, que é o anel de força. Nós temos no canal vaginal 3 grupos musculares que se organizam em 3 anéis. O primeiro, que é o introito vaginal, é o anel do períneo, quando esse anel tá, esse grupo, ele está frágil, ele está flácido, acontecem os prolapsos de útero, né, e de bexiga. E também pode ter um prolapso de reto. Então, essa musculatura precisa ser fortificada, ela precisa ser trabalhada para que isso não aconteça. E quando ela é bastante trabalhada, é uma musculatura forte, ela segura não só muito bem os órgãos internos do assoalho pélvico, mas ela segura também numa relação sexual o pênis, né? O segundo anel ele aperta e o homem tem a sensação de orgasmo sem ter um orgasmo ejaculatório. Isso é um benefício desse exercício, dessa prática. Não que uma mulher hoje precise fazer isso para segurar, não é uma obrigação da mulher segurar, retardar o orgasmo ejaculatório do parceiro, nem é algo que se privilegie numa relação sexual. O homem, ele pode, se ele é tântrico, se ele é consciente, se ele quer ter uma relação sexual mais profunda, com mais tempo com a sua parceira, ele desenvolve, através das técnicas de respiração, o orgasmo não ejaculatório. Ele não precisa de uma parceira para fazer isso para ele. Ele tem a possibilidade, através do conhecimento, do estudo e do aprofundamento no Tantra e nas técnicas taoístas, esse benefício, né? Então, é bem interessante. Mas, sim, é possível. Uma pompoarista, ela faz isso. A outra pergunta é se a mulher consegue massagear o pênis. Claro, se ela consegue segurar ele dentro da vagina e retardar a ejaculação, ela consegue massagear. Os movimentos de chupetar, de expulsar, de contrair e não deixar o pênis penetrar, ela também consegue fazer. Uma outra pergunta muito pertinente. Uma mulher grávida pode realizar o pompoarismo? Ela pode fazer os exercícios de pompoarismo? Até o terceiro. Se ela já é uma pompoarista antes de engravidar, ela já é uma pessoa que faz a prática, é algo comum na vida dela, sim, ela pode fazer o pompoarismo. Ela engravidou, ela continua fazendo. Se ela não era pompoarista, e aí resolveu fazer o pompoarismo depois que está grávida, porque ele prepara o canal vaginal para o parto, ela só vai poder usar os acessórios a partir do terceiro mês. Ela vai poder fazer os exercícios, ela vai fazer... Eu tinha montado, viu, um curso para os homens. E era um curso bem interessante, mas a gente tem uma cultura muito, muito machista. Eu cheguei a apresentar a proposta desse curso para homens na Hot Fair, que aconteceu no Monte Líbano. Foi a primeira Hot Fair, primeira feira erótica que a gente teve no Rio de Janeiro. E eu apresentei lá a proposta, cheguei a sortear 2 vagas e eles não quiseram fazer o curso. Eles queriam um curso na internet. E esse é o meu primeiro curso online, né, que vai acontecer no dia 11 de junho. Vai ser o primeiro curso online de pompoarismo que eu faço, porque eu ministro cursos desde 2009 presenciais. E sempre tive uma resistência muito grande, porque quando uma coisa está funcionando, e os meus cursos estavam funcionando, eles sempre funcionaram presenciais. Eu nunca quis um público muito grande, sabe? Existem profissionais como eu que fazem cursos em hotéis para 100, 200 pessoas. É muito lucrativo, né? Você fazer um curso, fazer todo um trabalho de divulgação, de marketing e fechar uma turma de 200 mulheres, 600. Uau, é muito legal. Só que é muito frio. E eu aprendi a trabalhar com muito calor, sabe? Com muita proximidade. O meu trabalho começou com chá de lingerie e com grupos assim de mulheres muito próximas, mãe, filha, sogra, as melhores amigas. O chá de lingerie, ele é um encontro, assim, é um ritual de passagem na vida da mulher, né? Ela está saindo da vida de solteira e está entrando na vida de casada. É um ritual.
E aí tá todo mundo junto. Então eu comecei a trabalhar com essas mulheres. Elas naturalmente foram. Olha, a Grace trabalhou comigo, nos conhecemos dessa época, né, Grace? Maravilhosa. Fiz vários eventos, muitas feiras, expo noivas. Nossa, várias noivas delas, da Grace. A Grace é cerimonialista, uma referência no Rio. Então, esse grupo, eu não queria abrir para 600 desconhecidas, porque uma coisa é você expor as suas questões para as suas amigas, até para tua mãe, para tua, enfim, é pertinente, sabe? Você cria um campo de sororidade, de apoio e quebra uma coisa hierárquica, sabe? Você passa a olhar para sua mãe, depois que você atravessa um ritual de passagem como esse junto com ela, né? E aí você ouve ela falando das questões da sexualidade dela e você vê o quanto isso reverbera em você e o quanto de espaço a gente perde por preconceito, sabe? Que aí eu decidi não, eu decidi que eu queria fazer aquilo sempre assim, sabe? Com grupos próximos, porque a conexão que passava a existir entre elas depois do chá de lingerie, depois daquele momento de intimidade em que a gente partilha as dificuldades e os risos do feminino eram incríveis, né? Várias vezes elas me procuravam depois para dizer: poxa, Cacau, eu estava morrendo de medo, porque imagina, uma orientadora sexual vem aqui falar para 40 convidados, essas pessoas vão no meu casamento, é um evento social, vão falar sobre sexo, com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha avó. Como é que a gente vai ficar depois desse negócio aqui? Vou ter muita vergonha. E o que aconteceu era justamente uma quebra geral, sabe? Uma quebra geral, uma aproximação afetiva entre essas mulheres, sabe? Um apoio, assim, incrível. Então, por isso eu conduzi o meu trabalho assim, porque era muito prazeroso para mim participar disso, ser acolhida numa família, sabe, num grupo de mulheres, assim, me fazia muito bem, me faz muito bem ainda, sabe? Tá em grupos que se conhecem e que vão juntas falando, se abrindo sobre as suas questões sexuais, sobre o que funciona, sobre o que não funciona, sobre as suas dores, sobre os seus amores, o que é bom, o que não é bom, né? E, pô, eu tive uma mãe, gente, ensinando para uma filha uma técnica. Ela pegou, eu estava lá falando, eram 20 mulheres, eu acho, em Jacarepaguá, e aí eu ficou, né, trabalhando com os objetos de sedução, falando sobre técnicas, dicas, cheiros, o que a gente podia fazer para a vida ficar alegre, né? O que a gente podia contribuir para isso. Aí vem a mãe e falou assim: minha filha, agora você vai saber por que sempre tinha a benta na geladeira lá de casa e que a benta era minha e do seu pai. Foi um show, sabe? Então, esse tipo de coisa, gente, não tem contrato, não tem dinheiro que pague. E aí, por isso, eu sempre fiz esse trabalho assim, ao vivo e não online. Agora, isso mudou. E eu estou entendendo que a gente também tem um espaço de proximidade, de conexão no online. Também não tem outra opção. Mas, para os homens, eu ainda sou bastante resistente, porque a gente tem um interesse natural, né? Depois que a gente sair da quarentena, depois que a gente tiver em segurança para estar junto de novo, eu vou voltar a esse movimento, Grace, do curso de massagem e das imersões, do retiro em Tantra, né? E das meditações, que são incríveis, viu? Elas mudam muito a nossa vida. Então, a questão dos homens é essa, né? De não se expor. Existe uma coisa muito cultural, né? E uma cobrança também por uma performance masculina que é muito injusta. E o pompoarismo masculino ele é muito, muito necessário para mudar todos esses preconceitos e ressignificar todas essas questões que a gente tem com a nossa sexualidade. Mas primeiro eu vou mergulhar e vou me dedicar ao público que eu já me dedico há muito tempo, que são as mulheres, né? E é isso. Bom, a outra pergunta, já respondi sobre a grávida, né? Que ela pode fazer desde que ela pode fazer sem os equipamentos, mas com os equipamentos só depois do terceiro mês, se ela nunca fez.
Se eu uso DIU, eu posso realizar o pompoarismo? Pode. Não tem nenhum tipo de contraindicação. E pode, inclusive, com acessório, tá? Não tem contraindicação, não. Oi, Geise! Morrendo de saudade de você, viu? Bem-vinda, minha linda. Posso realizar o pompoarismo quando estou menstruada? Pode, sem os acessórios. Por quê? Não, a questão não é a higiene. A questão é que a menstruação ela é líquida. E os acessórios, quando você coloca os acessórios e começa a fazer as contrações, elas expulsam as bolinhas como se elas fossem balas. Então, fica muito difícil manipular os acessórios menstruada. É o único período no mês em que a gente não usa os acessórios. Mas você, depois de um tempo, se é pompoarista, naturalmente você faz os movimentos de expulsão para ficar menos tempo menstruada, né? Diminui o ciclo para quem tem 5 dias, de 5 para 2, 3. É muito eficaz, as dores diminuem, o inchaço diminui, sabe? Diminui o acúmulo na realidade, né? Do ponto de vista tântrico, você diminui o acúmulo de energia tensionada nessa região. E os benefícios são inúmeros, né? Homem também pode praticar o pompoarismo? Pode. Só que, assim, tem muito equívoco com relação a isso, né? O pompoarismo é uma prática que a gente faz, ela é uma prática consciencial, ela é individual. É você com a sua sexualidade, você com a sua energia criativa, você com a sua respiração, levando prana para os teus ovários, para o teu útero. No caso dos homens, bem-vinda, bem-vinda, boa tarde, bem-vindo. Então, é uma prática sozinha. O casal se prepara sozinho para pompoar, né? Cada um pompoa sozinho e vai para uma relação, para uma conexão. A menopausa é incrível, assim, sabe? Os benefícios que o pompoarismo traz para a menopausa. É claro que na menopausa a gente precisa ter um pouco mais de disciplina do que fora da menopausa. Por quê? O seu corpo está dizendo que ele não é mais fértil, que ele não precisa mais de hormônio, que você não vai mais procriar. E por conta disso, a sua lubrificação, ela diminui, mas não é só a lubrificação que diminui. Diminui a vontade física, sabe? Depois da menopausa, você não acorda mais com animadinha. Aliás, essa animação que o corpo, por causa dos hormônios, te traz, ela deixa de existir ou fica inconsistente. E aí é um lugar da gente pensar. Eu não sou apenas um corpo físico. Sexo é vida, ele me traz vitalidade, ele me traz energia, ele me traz alegria, ele me traz ocitocina, dopamina, endorfina e serotonina. Existem muitas mulheres que entram numa fase depressiva na menopausa por causa dessa oscilação hormonal. Então, é hora de usar a cabeça e fazer os exercícios. Como a libido diminui, a lubrificação diminui, é hora de entrar com os acessórios, de realmente fazer todos os dias pelo menos 40 minutos. O ideal é que a gente se dedique às práticas de pompoarismo é de 20 a 1h30 de exercício. Boa tarde, Ângela, bem-vinda, de exercício. E esse tempo ele pode ser dividido em 2 blocos. Você pode, se você tiver 40 minutos no seu dia, você pode fazer 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde, ou até 1h30 durante o dia. Além de 1h30, é desnecessário, sabe? Pois é. A não ser que você queira carregar 14 quilos de peso com a sua ioni, que eu não acredito que seja a maior parte das mulheres. É porque a gente tem uma que foi para o Guinness Book, né? Ela teve 2 filhos e percebeu que ela perdeu sensibilidade e tônus muscular na região vaginal depois que as crianças nasceram. E ela começou a fazer o pompoarismo e entrou para o Guinness Book. Ela segura 14 quilos com a ioni. Ela desenvolveu um aparato especial, é uma russa. Então, acredito que isso é uma exceção, né? Mas, enfim, se não é esse o caso, apenas até 1h30, de 40 minutos a 1h30. E todos os dias. Na menopausa, você vai precisar usar um pouquinho de lubrificante, porque senão a ioni ela está
ressecada, mas não é só a lubrificação que deixa de existir. O canal fica ressecado como a pele perde muita vitalidade, ela perde umidade. Então, precisa usar um lubrificante, como na base de carbocol, que é esse lubrificante que a gente usa para fazer ultrassonografia, sabe? Então, um lubrificante mesmo, um lubrificante que seja hidratante dentro do canal. E alternar. Sim, pois é muito difícil, né? Uma relação com uma vagina completamente ressecada. Então, ela precisa ser umidificada. E recomendo o uso de óleo essencial, numa base de óleo de coco. Então, num dia coloca um hidratante, tem uns hidratantes que são muito interessantes, né? E no outro dia coloca um pouquinho, sabe, 2 gramas de óleo de coco perfeito para dormir. Coloca à noite antes de dormir. Não coloca só o óleo de coco, porque o óleo de coco ele lubrifica, mas ele não hidrata. Então, por isso é legal alternar as duas coisas. Se você só lubrificar, na hora de uma penetração, por exemplo, que é com óleo, o pênis entra, mas a pele não está umidificada, então pode dar uma rachadurinha e isso fica ardendo. E aí acaba abrindo esse lugar, que é um lugar de sensibilidade, para pequenas infecções. Aí você, olha bem, já não está com o desejo lá em cima, a libido já está meio devagar, porque a menopausa faz com que a gente produza menos hormônios, né? E aí, numa relação machuca ou desenvolve algum tipo de infecção urinária, você vai ficar sem relação sexual, que não é legal. Então, a gente precisa olhar para isso. E os exercícios com acessórios, sim, todos os dias, pelo menos 40 minutos, levando a sua consciência para esse lugar, sabe? O meu corpo está dizendo que ele não precisa mais procriar, mas eu estou viva, eu quero alegria. A sensualidade, ela tem a ver com a disposição da gente para a gente relaxar, para receber as coisas boas que a vida tem para a gente. E o sexo é isso. Então, não entre na menopausa achando que agora... As mulheres têm muitas fases que são muito desafiadoras do ponto de vista sexual, sabe? A primeira é quando os filhos nascem, ou o primeiro filho nasce, que a gente tem um derramamento absurdo de ocitocina, né? E o corpo fica dizendo para você, olha, não precisa transar, porque você tem aí um filho para você cuidar, né? A parte animal que diz isso para a gente. Então, que óleos essenciais que eu recomendo para uso na Ioni? A base de óleo de coco eu acho ela bem interessante. E aí, assim, cada Ioni vai ter uma necessidade em óleo essencial diferente. Uma Ioni na menopausa, por exemplo, você pode fazer uma sinergia, aí tem que procurar uma aromaterapeuta que faça isso de uma forma coerente, tá? Porque não dá para você sair misturando óleo essencial. Eles são a alma da planta. Então, se você mistura muita coisa, eles podem queimar, né? Então, tem que ter uma... Oi, Ana, bem-vinda, querida. Então, o que eu recomendo? Uma ionina menopausa, preciso de hortelã-pimenta ou pimenta rosa, aroeira. Óleo essencial de aroeira, anis e gerânio, né? Numa combinação muito sutil de cada uma à base de óleo de coco. É fantástico, sabe? Ele regula os ciclos. Se é uma pessoa que tem infecção urinária constante, por exemplo, ela pode usar hortelã-pimenta e... gente, eu tenho que me lembrar, mas eu tenho uma sinergia para cada uma dessas questões da mulher. Eu sou aromaterapeuta e trabalho com sexualidade feminina há muito tempo. E usei tudo isso, tá? Então, eu entrei na menopausa há alguns anos e eu tive que abrir mão. Eu falei, não vou usar hormônio, não vou repor, vou respirar, meu corpo vai me entender e vou colocar as minhas glândulas para funcionar, vou mudar os acessórios, vou mudar a abordagem, vou mudar a minha postura e vou superar isso. Então, assim, é completamente indicado, é uma das melhores formas da gente passar pelo climatério de uma forma mais tranquila, sabe? É trazendo realmente consciência para essa região, usando os óleos essenciais, usando óleo, usando hidratante e levando energia para ir todo dia. O pompoide pode ser usado sem acessório? Sim, pode ser usado sem acessório.
a gente vai aprender onde fica o primeiro anel, o segundo anel. Isso, hortelã-pimenta é hortelã mesmo, né? Ela é ótima porque ela leva a energia para lá, ela é geladinha, então ela traz uma coisa boa, sabe? Esse tesão químico que a gente perde com a menopausa, a hortelã-pimenta ela traz um frescor. Ao mesmo tempo que a pimenta rosa ela tem um cheiro e uma propriedade que vasculariza muito bem. Pimenta rosa e aroeira é a mesma coisa, só que você não vai achar óleo de aroeira. Eu procurei isso muito, porque as antigas falavam da aroeira, né? Que era muito boa. E aí eu entendi, depois de um tempo de pesquisa, que pimenta rosa e aroeira era a mesma coisa. E aí eu faço uma sinergia com hortelã-pimenta, que previne infecção urinária e dá esse tesão. Pimenta rosa, anis e gerânio. O gerânio dá um acolhimento, sabe? O gerânio dá uma coisa feminina, boa. É bem legal. Recomendo. E a outra pergunta que me fizeram é: o pompoarismo pode, já respondi, né? Pode ser usado sem acessório? Pode ser sim. A gente vai identificar onde fica o primeiro, o segundo, o terceiro anel e tem exercícios que são específicos para eles, como almofada com contração de glúteo, pode ser feito sem acessório. Com acessório é mais rápido. A consciência, tudo. Posso falar sobre as glândulas de Bartolini? Então, essas glândulas, elas são glândulas bem importantes, elas são responsáveis pela nossa lubrificação. E algumas práticas fazem com que essas glândulas, sim, elas tenham infecção. É claro que tem um fator que é o fator hereditário, né? Mas, por exemplo, usar uma calça jeans muito apertada, não está ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Como é que tá aí o áudio? A Tânia disse que não está ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Deixa eu ver aqui como é que a gente tá. Não. Ó. Tô com áudio. Tô com áudio? Beleza. Então tá bom. Então, as glândulas de Bartolin, elas são responsáveis pela nossa lubrificação. O uso de calça jeans muito apertada, calcinha, aliás, gente, calcinha de lycra é péssimo para a nossa vagina de uma forma geral. Ela abafa e ela não consegue respirar, sabe? Então, também é ruim, ela acaba trazendo, pode gerar infecção para essas glândulas. Essas glândulas, elas ficam na entrada do canal vaginal, na parte de baixo, quase na junção dos lábios externos e dos lábios internos. Fica uma de cada lado embaixo. Provavelmente você, num autoexame, numa descoberta, não vai conseguir vê-las. Elas são muito pequenas, menores do que um grãozinho de arroz. Agora, se ela está alterada, você percebe na hora. Quando ela está infeccionada, ela fica grande ali, sabe? E pode parecer um pelo infeccionado. Então, tem que dar uma olhada. Dói a beça e ela pode fazer com que você perca a sua capacidade de lubrificação. Então, elas precisam ser muito bem cuidadas, porque com o tempo, por conta da menopausa e das alterações hormonais, a mulher pode perder um pouco da sua lubrificação e ela vai ser necessária. Então, essas glândulas elas precisam ser muito bem cuidadas e elas têm então, andar de bicicleta horas e horas e horas, porque aperta e abafa, então pode causar ali uma lesão. Tem que cuidar. Os banhos de assento são bons, tem umas sinergias que a gente pode fazer também para prevenir infecções e bactérias, todas sinergias com óleos essenciais, numa uma quantidade que seja saudável. Como eu falei, o óleo essencial é assim, é natural, posso colocar litros? Não, porque senão pode trazer um problema, né? O orégano, por exemplo, queima. Canela queima. Então, não pode usar, não. Tem que usar com muita parcimônia, principalmente numa região de mucosa, como é a vagina, né? Como é o canal vaginal. Tem que ter muita atenção para isso, tá? A prática é indicada por médicos? Sim. Então,
é muito comum as pessoas chegarem encaminhadas por médicos e, às vezes, por fisioterapeutas. Nem todas as fisioterapeutas são especialistas em assoalho pélvico. E a nossa fisioterapia, ela tem um caráter muito reabilitador e não preventivo. O pompoarismo tem essencialmente um caráter preventivo. Então, muita gente vem para não ter que ter um problema, para não ter que fazer uma cirurgia de períneo, de prolapso uterino. Então, é muito comum. O pompoarismo não é o exercício de Kegel, o método de Kegel, que é uma outra coisa. Na outra live eu já falei sobre isso. E aí tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: se eu não tenho um parceiro ou não realizo mais sexo, ainda assim o pompoarismo pode trazer benefícios para mim? Gente, o pompoarismo vai muito além dos benefícios sexuais, sabe? Eles ajudam em toda a fisiologia feminina, ele ajuda com relação ao ciclo menstrual, a normalização de hormônios. É a melhor ferramenta que eu conheço para o autoconhecimento feminino. Muitas mulheres chegam no curso de pompoarismo, gente, muita, tipo assim, 90% quase. Talvez seja exagero mesmo, mas muitas mulheres chegam no pompoarismo porque tem uma disfunção sexual. Dor durante a relação, não chegam ao orgasmo, enfim. Então, por quê? Porque não se conhecem. E tudo bem. Quem é que diz pra gente onde é que ficam as coisas, né? Quem é que diz pra gente como é que a gente, quando é que tá na hora da gente começar a transar, quando a gente está afim, né? Quando a gente encontrou alguém, quando é que a gente está madura para ter uma relação sexual? E ok, estou madura, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu me aproximo ou como é que eu deixo o outro se aproximar? A gente não conversa sobre isso. Então, é um ótimo momento de autoconhecimento, de autodescoberta, de troca com outras mulheres, viu? E é muito fácil, tem várias chaves que são viradas depois do curso de pompoarismo. Não por causa dos usos dos equipamentos, não por causa da respiração, mas por isso também. Mas por conta da troca, sabe? Por conta de questões que são muito simples e que a gente tem uma vergonha enorme de perguntar. Então, no curso é o momento da gente falar sobre todas essas coisas, né? E se não quiser falar, para não se expor, manda pergunta como eu estou lendo aqui. Não tem ninguém me perguntando aqui, mas está tudo aqui já no meu roteiro aqui, porque eu recebi no direct, né? Uma outra pergunta muito interessante. Existe algum perigo na prática do pompoarismo? Olha, eu gostaria muito de dizer para todas as mulheres que não. No entanto, se for uma pessoa mal instruída, mal orientada, que resolva realizar as práticas sem nenhuma orientação, sem nenhum tipo de cuidado com os acessórios, né? Porque tem gente que começa a usar, por exemplo, as ioni eggs, que são gemas pesadas. E aí isso acaba causando um dano na musculatura. Então, é um perigo? Você pode começar a fazer certo, sabe? Tem muitas profissionais qualificadas, preparadas para apoiar uma pessoa numa técnica que é muito antiga, né? Na Tailândia, na Índia, no Japão, isso é ensinado de mãe para filho. Aqui no Brasil e no Ocidente, não. Então, é legal a gente começar. E é legal também começar em grupo. Por quê? Eu fiz vários cursos. Me perguntaram essa semana também qual era a minha formação, se eu era fisioterapeuta, por que eu dava curso de pompoarismo. Então, não existe uma faculdade para professoras de pompoarismo. O pompoarismo é uma técnica milenar que vem do Tantra, né? Eu sou terapeuta tântrica. De qualquer forma, eu não aprendi sobre o pompoarismo dentro das escolas de Tantra que eu frequentei. E eu frequentei várias. Eu aprendi o pompoarismo com pompoaristas. Em 2007, quando eu comecei o trabalho, de 2007 a 2009 eu me preparei. Eu fiz vários cursos, eu fui a Brasília. Aqui no Rio nós temos uma profissional incrível que me inspirou profundamente. Fiz vários cursos com vários profissionais e montei o meu próprio curso. E já ensinei também várias outras mulheres maravilhosas que hoje dão aula, né? De pompoarismo. A Geise, que está aqui na live assistindo, é uma diva, né? A gente teve junta.
E outras terapeutas, que são terapeutas tântricas, que estão se desenvolvendo e estão ensinando outras mulheres. E isso é muito possível. O Tantra era ensinado como dentro do Tantra, o Pompoarismo é ensinado como uma arte. Então, é claro que uniu-se cada uma, né, depois de todos os cursos que eu fiz, de todas as imersões, o que eu fiz? Eu experimentei no meu corpo e vi que determinados acessórios funcionavam muito bem. E coloquei todos esses. Obrigada, minha maravilhosa. Coloquei esses acessórios que eu percebo que funcionavam muito bem no meu dia a dia. E aí criei o meu método, o meu curso, e que foi modificando, né? A cada aula eu tinha um insight, eu adicionava alguma coisa ao método, ou eu tinha uma sacação. O que eu entendo que o meu pompoarismo, o meu curso de pompoarismo, bem-vindo aí, seja diferente dos outros, é que eu tenho uma visão de empoderamento através do Tantra, sabe? Do pompoarismo. Eu não vou dizer para você aprender o Tantra para chupetar, expulsar e fazer milagres no pênis. Eu não sei nem se você gosta de pênis, né? Então, o que eu tenho para te dizer, mulher que está interessada no pompoarismo, é que existe um potencial orgástico e prazeroso enorme dentro de você, que o seu corpo feminino é multiorgástico, que você tem uma potência energética incrível e que você precisa olhar para dentro de você. Quanto mais você olha para fora, quanto mais você tenta se instrumentalizar para seduzir o outro, para dar prazer ao outro, mais você se distancia de se seduzir, de dar prazer para você, de entrar em contato com a potência do seu corpo que foi subjugada durante 5.000 anos. Então, para mim, o pompoarismo é um processo de empoderamento incrível. Primeiro, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria alegria, sobre a permissão que você se dá para sentir prazer, o quanto você se autoriza a sentir prazer, o quanto você se conhece, o quanto você se deseja bem. Então, esse é o grande. É a grande. É a minha pegada, é como eu construir esse encontro com o pompoarismo e com o Tantra, com a feminilidade no meu trabalho, sabe? É isso, é se libertar através do autoconhecimento, do amor próprio, do seu próprio corpo, descobrir o que é que você quer fazer com a sua sexualidade, se você está feliz e satisfeita dentro do gênero que você está, sabe? E alçar novos voos, sabe? Abrir mão de uma série de coisas, sabe? Abrir mão de uma série de crenças que a igreja te colocou, a religião te colocou, a sociedade te colocou, o sistema patriarcal te colocou. Primeiro, esvaziar tudo isso do seu sistema, que são as crenças, né? Que são as coisas que te impedem de sentir prazer, sabe? Realmente, de sentir prazer no corpo. Se você não sente prazer no corpo, como você vai sentir prazer na vida? Uma coisa está ligada diretamente à outra. Então, o curso são 6 encontros, é um curso online, eu vou estar preparando, eu vou estar junto com vocês durante 6 encontros e a gente vai passear por todas essas questões, além de passear pelo assoalho pélvico. Então, a gente tem práticas que são práticas de desbloqueio corporal, que são as MVBs, movimentações vibracionais de base, que você vai, durante um desses encontros, experimentar comigo. Eu vou estar aqui, o curso é na plataforma do Zoom. Então, se você quiser, no momento, vamos estar aqui nós todas, né, online. Se você quiser, no momento dos exercícios, desligar o seu vídeo para não ser vista, você pode fazer isso. Então, esse é o grande, sabe, é a grande diferença que eu estou percebendo nesse curso. Muita gente não fazia o curso presencial porque tinha medo de ficar pelada, né? Tirar roupa. Ninguém nunca ficou nua nos meus cursos, tá? Bem-vinda, Daniela. Isso aí, já fez a inscrição. Muito bom. A Bia também já fez. Tem várias alunas aqui que já fizeram a inscrição. Então, o que aconteceu? O que acontece? Você tem essa privacidade, né? De estar com você. Você fecha o seu vídeo, fecha o seu áudio, a gente vai fazer as práticas juntas. E o seu desenvolvimento, bem-vinda, Vanessa. Vanessa também, tem várias inscritas aqui, eu estou muito contente. E o desenvolvimento vai ser ao longo do curso.
O curso presencial também é muito lindo, gente. Eu já vivenciei cada coisa maravilhosa, assim, sabe? É bem bacana. Mas isso não impede, depois que a gente sair desse esquema da quarentena, marcar um encontro em que a gente faça os exercícios juntas. Eu tinha um encontro, eu tenho, junto com a Lívia Buriti, que é uma das profissionais que está dando o bônus no curso de pompoarismo online, né? Eu estou trazendo 6 parceiras maravilhosas, está lá no meu perfil aqui no Instagram, com os bônus que vem no curso. Então, assim, além desses 6 encontros que a gente vai ter, então, vou contar aí que eu já vou falar sobre o curso, tá? Além desses 6 encontros que a gente vai ter, nós temos 6 parceiras dando bônus, que é a Lívia Buriti, falando sobre o desbloqueio da sexualidade através dos registros acásticos, que no Tantra a gente chama de cesta de Sanskara. São traumas e bloqueios que a gente traz de outras encadernações, para quem acredita. Para quem não acredita, a Lívia é uma excelente, ela é referência em registros acásticos e hipnoterapia no Rio de Janeiro, tem mais de 3 livros escritos. Então, assim, os profissionais que estão junto comigo nesse momento são pessoas incríveis, com uma competência e, assim, uma conexão com o que elas fazem, sabe? Que é emocionante demais. Então vai estar a Lívia, vai estar a Edna falando sobre transmutação mental, porque não adianta você querer ter prazer se o teu inconsciente diz que você não pode. Então você precisa transmutar isso. E você vai transmutar isso através da tua mente consciente. Então é um trabalho mental, corporal, energético e emocional. É esse impacto que eu desejo causar na vida de vocês, porque foi esse impacto que eu tive na minha vida. Então, eu acredito nisso e é isso que eu vou oferecer. São 6 encontros, eles vão acontecer às quintas-feiras, de 20 às 22, mas nossa turma já está praticamente lotada, nós temos 2 vagas apenas, e em função disso eu já estou abrindo uma segunda turma, que vai acontecer no início de julho, de manhã. De manhãzinha a gente vai ter, em julho, às terças-feiras, um outro curso de pompoarismo online comigo, com a Cacau, tá bom? Mas a gente ainda tem 2 vagas nessa edição, que é a quinta-feira. Sim, o curso vai ficar numa plataforma não listada do YouTube durante 1 ano. Então, durante 1 ano, as pessoas vão poder estar olhando as aulas, elas vão estar lá, os conteúdos vão estar lá. A gente vai ter um e-book e está sendo muito difícil reduzir esse e-book, gente. Eu quero compartilhar tudo e não dá, né? Então, a gente vai ter um e-book, vai ter um programa prático para vocês fazerem os acessórios, os exercícios durante o dia. E a gente vai ter, entre uma sessão e outra, trabalho de casa. Por isso é terapêutico. Eu não vou ensinar vocês a usar o acessório e aí, tudo bem? Funcionou? Não. Eu vou ensinar a vocês que o primeiro chakra, que está ligado ao primeiro anel do canal vaginal, está ligado ao seu centro de consciência, que está ligado à sobrevivência, aos medos infantis, ao medo de morrer, ao medo, enfim. Então, se você tem um bloqueio emocional e energético nessa região, ele precisa ser visto e tratado. Então, beleza, eu tenho medo aí. Então, vamos fazer uma MVB, um exercício, liberando esse medo do teu sistema, sabe? É um processo que a gente vai desenvolver juntos durante 6 semanas. Então, vai ter exercício, vai ter trabalho de casa, vai ter um contato, assim, é um desenvolvimento em pompoarismo tântrico que eu estou muito feliz de fazer, com um grupo muito especial, né? É o meu primeiro curso e já está aí, assim, com essa resposta bem bonita de vocês, né? E é isso. Eu estou contente. Tem, como eu falei, todos esses bônus que estão sendo oferecidos às alunas, eles têm um link com um dos módulos, né? Tudo bem, Lívia? Muito bom ter você aqui, querida. Muita saudade de você, uma pessoa muito, muito especial. E a gente vai ter a Edna, vai ter a Lívia, a Cláudia Rato é uma parceira maravilhosa, ela faz um trabalho de meditação laica incrível e ela é também professora de tarô.
e a gente vai meditar, ela vai trazer um trabalho que é sobre a sexualidade e o arcano 15, que é o diabo no tarô. Então, como olhar para isso na nossa vida? Como está a sua sexualidade? O trabalho da Cláudia todo é um trabalho voltado, Claudia, para o autoconhecimento através do tarô. É lindo! Eu tô apaixonada, assim, sabe? Eu estou muito realizada de fazer esse curso e quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar com gente, eu não gosto de trabalhar sozinha, eu sempre trabalho em parceria, né? Os retiros que eu venho realizando junto com o Luiz Otávio, que vai estar aqui amanhã às 17 horas, o Espaço Saúde convida, eu vou estar lá pelo Espaço Saúde, o Luiz Otávio falando sobre Ayurveda e como a Ayurveda pode ajudar a gente nesse momento que a gente está atravessando. Então, Sandra, eu vou pedir para você clicar no link da minha bio. Tem um grupo no WhatsApp e aí, assim, eu tenho uma estratégia específica, tá? Vou falar para vocês, porque, enfim, que é o seguinte, quando eu lanço um curso, eu lanço num preço de pré-lançamento. E aí eu lanço o curso. Beleza. As pessoas que fecharam um pré-lançamento, eu tenho o número de vagas. O número de vagas ele é de verdade limitado. Tem lá. Tá. A pessoa fechou, sobrou algumas vagas, aí eu coloco no lançamento. E foi o que aconteceu. Nós tínhamos previstos 3 atividades. O curso está lotado, eu não vou abrir a terceira vez, porque eu tenho 2 vagas. Então, fechou. Né? E eu abro um mês antes, porque as pessoas que se comprometem primeiro comigo, elas vão ter um valor de gente que se compromete. Então, o valor é muito, muito melhor, tá? Mas entra no grupo, Sandra, que eu te informo, ou me chama no privado que eu te informo. A gente ainda não abriu oficialmente, mas a gente já tem data, já tem horário. Primeiro eu quero começar essa turma, né? E aí eu vou começar a trabalhar segunda. Eu realmente tenho uma postura assim muito personalista de atendimento, de estar junto, de acompanhar. Então eu não consigo acompanhar muita gente, né? Como terapeuta, a minha atuação é a mesma, como eu sou terapeuta tanto que eu atendo um número limitado de pessoas, por quê? Porque eu preciso realmente atender, eu preciso realmente trocar, eu preciso realmente me dedicar e me comprometer com quem eu estou atendendo, tá? Gente, olha, eu tô... Beleza, vai ser no início de julho. Entra no grupo que eu informo para vocês e deixo vocês já, de repente, numa fila de espera para a gente estar nutrindo vocês com as informações sobre o próximo curso de pompoarismo, tá? Semana que vem eu tô aqui às 17 horas no Chá com a Cacau, quarta-feira, e aí eu vou trazer um outro tema sobre sexualidade. Eu ainda não defini qual vai ser, mas vou trazer. Eu acho que eu encerrei pompoarismo, de repente eu trago sobre pompoarismo masculino, não defini ainda, mas vou colocar aqui no meu perfil uma imagem, um flyerzinho falando sobre ele. Vai ser uma delícia estar com vocês, tá? Vou estar trazendo um chá diferente desse que a gente compartilhou hoje. E até semana que vem, tá? Muito obrigada. Gratidão demais a todos vocês. Vou postar esse vídeo lá no YouTube, se alguém se interessar e quiser compartilhar algumas informações sobre esse tema. O canal no YouTube é Portal Cacau, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo a todas, a todas e todos. Uma ótima quarta-feira, tá? Gratidão. Obrigada, querida. Obrigada, Sandra. Obrigada, Eliane. Obrigada, Sabrina. Lívia, beijo. Tânia, Geise, amo muito. Obrigada, gente. Beijo. Não dá vontade de sair.